dia! Bom dia para as famílias desse grupo. Muito obrigada porque vocês têm acompanhado, feito as atividades, respondido. É claro que não tem sido 100%, né? Até agora nós tivemos 14 respostas. Foi o máximo de respostas que nós tivemos, de retorno, devolutivas. Então, vocês estão acompanhando e eu sou muito grata por isso, porque eu sei que não é fácil, não é a mesma coisa de estar lá na escola, está dependendo muito do esforço dos pais. Eu agradeço muito isso, esse apoio nesse momento. E até agora, 14 alunos têm respondido. Nessa semana passada, dois pais a mais me deram uma. Não fizeram a atividade, mas me deram uma justificativa do porquê. E aqueles pais que ainda não estão é, fazendo as atividades, que vocês possam também tentar, né? Eu sei que não é fácil, mas que vocês possam tentar, que vai o pouquinho que você conseguir ajudar o seu filho já vai ser muito importante para ele. A nossa atividade de hoje, nós vamos continuar com o mesmo assunto, que é fábula, na atividade de português, e matemática, a mesma coisa, né? Medidas. E aí, o que eu quero o que eu preciso da ajuda de vocês, é que continue tentando, né? Que continue fazendo, porque se a gente tentar, a gente consegue. Se a gente não tentar, a gente não sabe do que é capaz, né? Estou aqui gravando no celular, um celular que não suporta tanta coisa. Toda semana eu tenho que tirar todas aquelas devolutivas que vocês me mandaram por vídeos e outros vídeos que eu recebo de outros grupos. Tenho que fazer uma limpeza para poder gravar novamente e ter o espaço para caber as respostas, as devolutivas de vocês. Então não está sendo fácil para ninguém, né, para nós, mas está sendo gratificante. Eu fico muito feliz quando eu vejo lá que a criança conseguiu ler, conseguiu é, produzir, né, um poema lindo. Parabéns para aqueles que fizeram os poemas sobre Araguatins, aqueles outros que conseguiram entender quais são os sons nasais. Então, eu fiquei muito feliz. Outros que conseguiram recontar a história. Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Eu vejo aquela mãe que teve muita dificuldade, mas deu um jeito, não deu de imprimir, mas copiou as respostas no caderno, porque era muito extensa as perguntas. Então é assim, de um jeito ou de outro a gente vai encontrando a resposta. Teve um pai que disse: mãe, agora é que eu vou começar a fazer essas atividades. Você me passa no PV e eu vou colocar meu filho para fazer, depois eu dou a devolutiva. Teve uma mãe que disse: minha filha está na roça com a avó dela, mas eu estou acompanhando no grupo o lançamento das atividades e estou aqui, vou enviar para ela para que ela faça e depois nós devolvemos. Então, assim, está sendo muito importante ver essa devolutiva de vocês, essa participação. Não é fácil, mas nós estamos tentando. E aí, o pouco que nós estamos conseguindo produzir, com certeza vai ficar de algo positivo para os nossos alunos, né, de aprendizado. Teve aluno que refez a história, ficou uma história muito bonitinha, muito linda. Então, estamos com aquela dificuldade de corrigir erros ortográficos, é muito difícil, mas eu estou já pesquisando, analisando para ver uma possibilidade de estar lançando aí uns halls de palavra para que essas crianças possam ir praticando, porque é praticando que a gente aprende, praticando essa escrita, para que nós possamos ir crescendo também, conhecendo mais palavras e assim aprendendo a escrita correta, né? Essa que é a ortografização. Hoje a nossa atividade de português, ela é uma fábula, né? O assunto continua o mesmo do ano passado. Vai ser uma fábula e a fábula de hoje é o leão e o ratinho.
E o que eu quero de vocês? Quero que vocês leiam, vou mandar um link também de uma história. E aí o que eu quero que vocês prestem atenção na forma que a pessoa que conta a história, ela fala, né? Então assim, você vai ler a sua história e o que eu quero com essa leitura? Eu quero fluência. O objetivo terceiro ano, um dos objetivos é desenvolver a leitura com fluência. O que é fluência? É ler rápido, obedecendo a pontuação, falando as palavras corretamente. Então, essa fluência de ler com leveza, ler certinho, né? Sem ser silabando, né? Não falando compassadamente, mas falar a palavra por inteiro. Então, isso se chama fluência, ler rápido. E aí, vocês vão ler o texto até conseguir ler rápido. É isso que eu quero que vocês treinem. Leu a primeira vez? Tá lendo ainda? Não tá lendo bem? Leia novamente. Leu a segunda, não tá boa ainda? Lê novamente, até você conseguir ler com fluência. Tem muitos alunos que já lê com fluência e já está de parabéns. E aí, o que vem depois dessa leitura? A interpretação do texto é bem simples, já está junto lá, essa interpretação é bem simples, é menos complicada do que a da semana passada, que exigiu mais de vocês, mas dessa semana é bem simples. E lá vem acho que é a última questão, vem falando, ou é a penúltima, a segunda, vem falando sobre o uso do M sobre o uso do M, de quais letras que ele é usado. Aí vem explicando lá que é antes de P e B. E aí, pegando esse gancho, a gente já vai trabalhar essa ortografia, tá? Eu já vou mandar uma atividade seguida, que tem ali várias palavras para completar com M ou com N. E aí fica a critério do pai. Se o pai tem a impressora em casa, pode imprimir e pôr no caderno. Se o pai não tem a impressora em casa, a criança escreve no caderno, tá bom? Depois tira foto para mim e manda, igual aquele esquema que a gente já está tendo, a devolutiva. Ou vídeo ou foto, já é uma devolutiva. Então, vou mandar essa atividadezinha com MN para completar, né? Lembrando, ó, só uma dica, quando você fala tampa, quando você fala tampa, os seus lábios fecham, ó. Tampa. Quando você fala assim, é o que? M. Quando você fala tanto, a sua língua fica como se fosse presa entre os dentes, ó. Tanto. Então, tenda. Essa é uma diquinha fonética, né? Para você saber quando é o M e quando é o N. Então, quando a língua fica presa entre os dentes, tenda. É N que você vai usar. Você está usando o som da palavra, o som da letra. E quando você usa tambo, prendeu os lábios, prendeu, tambo. Os seus lábios prendeu, fechou. Você vai usar a letra M. Aí você pode fazer o teste com todas as palavras que você vai ver que é certinho isso. Quando é M, os lábios prende. Tempo. E quando é N, lenda, né? A boca fica entreaberta e a língua entre os dentes. Então é N, certo? Uma diquinha para você saber quando é M e quando é N. Terminando isso aí, vocês não vão refazer, vocês vão fazer agora. Na aula passada, semana passada, vocês refizeram a história. Agora vocês vão fazer. Eu quero que tenha o mesmo título. Leão e o Ratinho. Mas agora a história é você que vai criar. Esquece essa história que você já ouviu aqui que você vai ler. Você vai criar. E para criar você precisa ter o título, você vai conservar o mesmo. Você precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá bom? A introdução, a gente fica sabendo como que vai ser a sua história. É uma coisa que chamou a atenção da gente. O desenvolvimento é todo aquele desenrolar de como se aconteceu essa história. E a conclusão é a finalização, o fechamento da história.
Então, tem que ter essas 3 partes do seu texto, além do título, tá? Bem estruturadinho, com aquele espaçamento que a gente falou. Cuidado ao escrever. Teve dúvida na palavra, não sabe como que se escreve? Vai lá no dicionário, pega o dicionário, usa o dicionário. Pesquisa aí mesmo no celular da mamãe, no Google, as palavrinhas, coloca lá, que vão te dizer o significado da palavra, tá bom? Então, português é ler o texto, interpretar. E aí, se você for escrever no caderno, não precisa escrever o texto. Você só lê o texto e coloca no caderno só as respostas da interpretação, tá? Porque senão fica muita escrita. Aí você vai responder aquelas palavras, escrever aquele rol de palavras com o uso do M e do N e escrever, responder, tá? Escreve a palavra já completinha com M com N, ou M ou N. E também criar a sua fábula, a sua história com o mesmo título, o ratinho, o leão e o ratinho, tá bom? Essa é a atividade de português. Matemática, eu já vou lançar agora também matemática, porque eu gostei de ter lançado a semana passada português e matemática, porque quem tem mais disponibilidade já faz logo e se livra. Quem não tem muito tempo, tem mais tempo para ir pensando e fazendo daqui para sexta-feira, tá bom? Então, lançando as duas agora, você vai poder ter o seu tempo daqui até sexta-feira para responder. A de matemática, eu vou colocar lá duas atividades, vou mandar uns videozinhos, uns links, para você ver que vai ser 2 revisando e vai ter um a mais, que vai falar de medida de massa, tá? Então, você veja aqueles videozinhos, porque vai internalizando o aprendizado. E aí eu vou mandar 2 atividades aqui, uma do relógio e outra do calendário. A do relógio, aí você se pode imprimir, mesma coisa, pode imprimir, você imprime, cola no caderno e responde. Se não pode imprimir, coloca no caderno só as respostas, né? A perguntinha lá, o número e a atividade e a resposta. Fica mais prático. O de matemática não é tão simples assim, porque tem um lá que fala do relógio e aí vai lá dizendo várias horas. Então, é interessante que você desenhe, se você não pode imprimir, que você desenhe os relógios e lá embaixo você vai olhar a hora e vai desenhar os ponteiros, sabendo que os ponteiros do relógio, esse menorzinho, não sei se tá vendo, esse menorzinho aqui, ele indica a hora. Esse maior aqui indica o minuto. E esse aqui, que vocês estão vendo girando, indica o segundo. Agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, falta 20 minutos para as 12 horas. Então, é simplesmente 11h40, tá bom? Nesse horário que eu tô gravando.